gente, voltamos então para encerrar essa parte de acentuação gráfica. Então, a gente tem mais algumas regrinhas, pouca coisa, mas eu acho que essa última regra aqui para todas as palavras, ela é a mais chatinha, por conta das exceções, né? É uma regra com muitas exceções e isso realmente é um pouquinho chato para a gente. Mas vamos pensar direitinho nela que a gente vai ver que ela não é tão difícil assim. Então, vamos lá. Palavras que têm uma sílaba tônica composta pelas vogais I ou U, certo? Então, prestando bem atenção nessa coisa, das vogais, vogal I ou U. Então, uma sílaba tônica com essas vogais, ok? Seguidas ou não de S, serão acentuadas. Mas vamos ver aqui. Saúde, né? É uma sílaba tônica U, sem S. Tem o juízo, sílaba tônica I, sem S. Tem o balaústre, a sílaba tônica U, porém com um S na sequência. Faísca, país, também são exemplos de sílaba tônica com um I seguido de S. Não tem problema, o S não muda nada. Então, a regra geral é essa. Eu tenho uma palavra com uma sílaba tônica que é composta por I ou U, seguido ou não de S, vai ser acentuado. Veja bem, note que esse I ou esse U, ele está sempre precedido de uma outra vogal, porém não forma ditongo, ou seja, não está na mesma sílaba. Estão em sílabas separadas, então formam um hiato com a vogal anterior. Então, veja, em todos os casos, a gente tem ali na sílaba anterior terminando com uma outra vogal, mas fazendo um hiato. Ok? É só para a gente ter isso em mente. Então, vamos às exceções dessa regra. Bom, qual que é a primeira exceção? Se eu tiver, depois dessa sílaba tônica com o I ou o U, o dígrafo NH, lembrando que dígrafo, gente, é quando duas letras têm um mesmo som, um único fonema, que a gente chama. Então, se eu tiver um NH vindo depois do I ou do U, deixo de acentuar. Então, é a exceção. O I ou o U não vão ser mais acentuados. Então, é o caso aqui de rainha. Então, depois do I, vem o NH, pronto, rainha não tem mais acento. Bainha também, uma palavra parecida. Tainha, o peixe, enfim. Essa é a primeira exceção. A segunda exceção diz respeito a outras letrinhas que a gente tem que decorar. L, M, N, R, Z. Se uma dessas letras vier depois do I ou do U tônico, mas tem que estar na mesma sílaba. Essa é a diferença do NH para essas outras letras. O L, M, N, R ou Z precisam estar na mesma letra da vogal I ou da vogal U tônica para que ela perca o acento. Então, veja aqui. O exemplo de juiz. A palavra juiz tem duas sílabas. Ju-is. A última sílaba é a tônica. É uma sílaba tônica composta pela vogal I. Porém, depois dela vem o Z, na mesma sílaba. Então, eu não acentuo. Só que vamos ver a palavra juízo. Então, no slide anterior, eu coloquei aqui a palavra juízo. Vejam que juízo é acentuado, e mesmo tendo o Z depois do I. Por quê? Porque o Z não está na mesma sílaba. Eu tenho a sílaba ju, a sílaba I e a sílaba zo. O Z está na outra sílaba separada do I. Então, nesse caso, não tem problema. Ele só tira o acento do I ou do U, como aqui em demiurgo, quando ele vem na mesma sílaba, junto com a vogal. Então, aí, essas letras L, M, N, R ou Z tiram realmente o acento das vogais. Então, basicamente, essas são as duas exceções que se aplicam para todas as palavras, tá? E, no caso específico das paroxítonas, ou seja, somente aquelas cuja sílaba tônica é a penúltima, ainda tem mais uma exceção, que é a seguinte: se a vogal I ou a vogal U estiverem precedidas de um ditongo, também deixa de ser acentuado. O que isso quer dizer? Eu tenho a vogal I ou U numa sílaba tônica e antes dessa sílaba eu tenho uma outra sílaba que tem um ditongo. Ou seja, a vogal anterior que a gente estava vendo aqui, ó, a vogal anterior dessa sílaba tônica com o I ou U, se ela estiver formando um ditongo com uma outra vogal, então perdeu o seu acento ali no U ou no I. E essa regra também, gente, essa exceção, além de ser importante por ser uma exceção, que já faz com que ela seja mais pedida nas provas, ela também é importante porque é outra coisa que a reforma ortográfica mudou. Antigamente, esse ditongo não mudava em nada, não tinha essa exceção, a gente acentuava. Feiura, vocês devem se lembrar que era uma palavra que tinha acento agudo no U. Hoje em dia, não. Hoje em dia, esse acento caiu. Mesmo caso aqui de baiuca. Então,
precisamos ficar atentos a isso, principalmente porque essa exceção só se aplica às palavras paroxítonas. Se for uma oxítona, não muda nada, continua sendo acentuado. E na proparoxítona, é claro, todas são acentuadas. Ok? Bom, para terminar, então, a parte da acentuação gráfica, vamos falar de acento diferencial. O que é um acento diferencial? Gente, o nome diz, é um pouco intuitivo, o acento diferencial é um acento que vem para diferenciar palavras iguais. O que são palavras iguais? São as palavras ditas homógrafas, ou seja, que tem a mesma escrita, porém que tem alguma divergência ali no sentido, né, no significado. Ok, então a gente usava o acento diferencial para justamente diferenciar uma palavra da outra quando muda o significado, porém a escrita é a mesma. Antigamente, antes da reforma, nós tínhamos um montão de acento diferencial. Porém, com a reforma, ficaram basicamente dois. O acento em por, da forma verbal de pôr, de colocar, que a gente manteve aí o acento circunflexo, para diferenciar da preposição por. E o acento também na forma verbal pôde, que seria o pretérito perfeito do verbo poder, para diferenciar do presente do indicativo, pode. Ambos os verbos aí em terceira pessoa, certo? Terceira pessoa aí do singular, ok? Então, esses dois acentos circunflexos foram mantidos mesmo após a reforma. E tem um terceiro ainda que eu não coloquei aí, porque é um acento opcional. Então, a gente tem a palavra forma. Forma de bolo, de assar pão, de assar o que você quiser assar na forma. Então, forma, antigamente, acento circunflexo obrigatório. Então, vamos ver aqui, a gente escrevia assim, forma. Hoje em dia, esse é um acento, a gente chama de facultativo, que é uma palavra mais bonita. Ou opcional, quer dizer, você escolhe se você quer escrever com ou sem acento para diferenciar a palavra forma das homógrafas forma, forma geométrica, né? E forma do verbo formar. Então, você escolhe se quer ou não pôr o acento. Porém, algumas palavrinhas que você não pode escolher, que você não pode mais acentuar e que antigamente se acentuava. Antigamente, nós tínhamos o acento agudo aqui em para, do verbo parar, para diferenciar da preposição para. Mas não temos mais. Antigamente, nós tínhamos o acento agudo em pela, do verbo pelar, para diferenciar da contração ali da preposição pela, por mais a. Antigamente, a gente também colocava o acento agudo em pelo, do verbo pelar, e o acento circunflexo em pelo, substantivo, pelugem do animal. Hoje em dia, a gente não usa mais esses acentos para diferenciar da contração pelo, da preposição por mais o. Outro acento que caiu, o acento agudo em polo, que era o substantivo polo, para diferenciar de polo, que também é uma contração, por mais lo. Hoje em dia, a gente não tem mais esse acento. E o último acento que caiu era o acento de pera, um acento circunflexo, de pera, o substantivo, a fruta, que diferenciava da palavra pera, que é uma preposição arcaica que tem o mesmo significado da preposição para. Então, nenhum desses acentos mais a gente pode usar, gente. Hoje em dia, é tudo igual, sem acento nenhum. E para encerrar essa questão ainda de acento que faz diferença entre palavras, nós temos a questão aqui dos acentos que aparecem nas formas plurais dos verbos, de verbos como ter, conter, vir, convir e verbos similares, que são escritos da exata mesma forma e pronunciados da exata mesma forma, tanto no singular quanto no plural da terceira pessoa gramatical. Então, eu falo, ele tem, eles têm, ele vem, eles vêm, ele contém, eles contêm. Então, para diferenciar quando está no singular e quando está no plural, a gente ainda usa, está mantido, o acento circunflexo na forma plural. A forma singular, às vezes, não tem acento, como a gente vê aqui em caso de monossílaba, né? E, às vezes, tem acento, quando é o caso das oxítonas, o acento agudo. Porém, na forma plural, nós sempre vamos fazer ali acentuação com acento circunflexo para fazer essa diferença. Ok? Bom, gente, então, com isso, nós encerramos aqui a parte da acentuação gráfica. E nós vamos entrar, então, na próxima parte da nossa aula de hoje, que fala sobre estrutura e formação das palavras. Então, os processos de formação de palavra. É importante a gente observar o seguinte. Esse é um tema
que discorre um pouco a respeito aí da formação de novas palavras, a partir de palavras primitivas e tudo. E o que acontece? Existem aqui duas partes que a gente vai ver. A gente vai começar falando sobre a estrutura das palavras e depois a gente vai realmente para o processo de formação de novas palavras. A gente vai notar que essa parte de estrutura das palavras, ela não cai muito nas provas assim de vestibular, de concurso, mas ela é muito importante de a gente ver pelo seguinte: se você não estiver familiarizado com a composição de uma palavra, ou seja, com a estrutura, com as suas partes, você não consegue entender o processo de formação. Você não consegue diferenciar o que é um prefixo do que é um radical, do que é uma desinência. Então, por isso, é importante a gente ver a estrutura das palavras, embora não seja o tema que é pedido em si, né? O tema é mais a formação mesmo de novas palavras, mas é importante estar aí para a gente poder realmente entender a questão da formação dos processos que formam palavras novas. Então, nós vamos começar olhando rapidamente aqui a estrutura de palavras, começando com a definição de morfemas, né? Para a gente se familiarizar com o que é um morfema. Bom, morfema é diferente de sílaba, né? Sílaba, como eu disse, são as pequenas partes da palavra que a gente fala de uma vez só, numa única emissão de voz. Os morfemas não têm nada a ver com sílaba. Os morfemas são as menores unidades que têm significado dentro da palavra. Então, uma palavra, ela se divide em várias partes, né? Pode se dividir em várias, ou às vezes se dividir em duas, enfim. Partes que carregam sozinhas todo um significado. E essa parte que carrega um significado sozinha, por si só, é o que a gente chama de morfema. Vamos usar aqui esse exemplo que eu coloquei da palavra desinibidinha, para a gente entender mais ou menos o que quer dizer essa questão do morfema. Bom, a gente tem aqui uma palavra que é composta por, primeiro, um prefixo des. Esse prefixo, se você for ver, essa parte de palavra des, que é um morfema, ele carrega sozinho um significado, que é o significado de negação, né? De contrário. E ele está aí, então, em várias palavras com essa carga semântica de negação, de contrário. Então, ele é um morfema. A gente tem a parte inibe, que é um radical, ou seja, é um morfema que concentra ali a base de significado da palavra. Então, ele é a parte central da palavra, que a gente vai ver ali radical. Então, nesse caso, o radical de um verbo, do verbo inibir, que carrega o significado de desencorajar, né? E a gente tem também um outro exemplo de morfema nessa palavra, que é o morfema inha, que se divide em dois outros morfemas menores. O INH, que carrega o significado de diminutivo, que a gente vai ver, inclusive, que está em várias palavras formando diminutivos. E o morfema A, que a gente vai ver que é uma desinência de gênero, ou seja, ele carrega o significado de mostrar qual é o gênero daquela palavra, se masculino ou feminino. Então, morfema é isso. Então, a gente vai ver que morfemas são maiores que fonemas, que são as letras, o som que elas emitem, mas são menores que palavras, porque uma palavra é composta por diferentes morfemas, como a gente acabou de ver aqui. Ok? Então, vamos começar aqui vendo o radical, que é a parte principal de uma palavra, e aí a gente pode se familiarizar um pouquinho com essa parte e a gente vai avançando nos demais morfemas. Certo? O que é, então, o radical de uma palavra? Como eu falei, o radical é a parte central da palavra, ou seja, é a parte mais importante, porque ela é a base de significado de toda a palavra. É ela que carrega realmente o que quer dizer aquela palavra, ou seja, é ela que estrutura ali o campo semântico, o campo de significado, e ela é responsável por irmanar as palavras de uma mesma família, ou seja, por montar ali uma família de palavras que tem o mesmo radical. O radical, a gente vai ver que praticamente não se altera, ele quase sempre é o mesmo, imutável, como eu coloquei nesse exemplo para a gente ver aqui de pedra. Então, eu tenho uma palavra primitiva, que é a palavra pedra, o radical é pedra, sem o A. A gente já vai ver o que quer dizer esse A. E aí a gente vê que essa palavra primitiva, ela origina várias outras, como pedreira, pedraria, empedrado, apedrejar, pedregulho, pedreiro. Todas essas são palavras que têm exatamente o mesmo radical, pedra, né? E que se formaram a partir da primitiva pedra, portanto, constituem uma mesma família de palavras. Ok? Bom, agora que a gente já entendeu o que é um radical, eu acho que a gente pode fazer uma pausa bem rapidinho para conhecer os demais morfemas aí da língua portuguesa.
Eu volto já já.